que é a tal escola sem partido? O que pensam seus idealizadores? Quais são as críticas a esse projeto? Quais as polêmicas envolvendo os apoiadores e os contrários ao projeto? Sobre isso eu converso com o Dario Bueno, ex-vereador, e Tomás Barbosa, coordenador do Movimento Brasil Livre. Este é o seu TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é Escola Sem Partido. Sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Obrigado, Sibeli. Obrigada pela presença, Dario, que é ex-vereador aqui da casa, Tomás, líder do Movimento Brasil Livre aqui da região. Tomás, para começar, vou começar com você. O que é? Isso é uma escola? É uma ideologia? É um projeto de lei? O que é o Escola Sem Partido? Tá certo. Obrigado, Sibeli, pelo convite, a todos os telespectadores da TV Câmara Jacareí. Ao Dario Burro, muito obrigado aí pela companhia. Sibeli, o Escola Sem Partido é um programa que tem um projeto de lei tanto a nível federal, estadual e municipal, que foi idealizado pelo procurador Miguel Najib no ano de 2003. Ele conta um episódio que, determinado dia, a filha dele chegou na casa dele e disse que um professor tinha comparado São Francisco de Assis ao guerrilheiro comunista Che Guevara. E isso, de certo modo, incomodou. Ele achou que era uma comparação indevida, até porque o Che Guevara é uma figura controversa, né? Pode ter gente que acha que ele é bom, enfim, mas, sem dúvida, você posicioná-lo ao lado de uma figura como São Francisco de Assis traz algum desconforto, eventualmente, para aqueles que não acham que ele é uma figura tão virtuosa como outros podem achar. Então, a partir disso, o procurador Miguel Najib criou o projeto Escola Sem Partido, que ao longo dos últimos anos teve algumas modificações nele, de modo a combater o que a gente chama de doutrinação ideológica nas escolas, que é o professor se valer, se utilizar da audiência cativa dos alunos, que são obrigados a estar ali na escola, para dizer ou para tentar, de certo modo, conduzi-los às suas próprias convicções pessoais, ideológicas e partidárias. Certo, então tem um grupo que são os pensadores, os idealizadores, o grupo que vai defender isso, inclusive o Movimento Brasil Livre também está afiliado a essas ideologias. Sim. E também tem os projetos de lei que estão seguindo em todos os âmbitos aí, federal, estadual e municipal. Em que nível nós estamos em todas as esferas, você sabe me dizer? Certo, um pouquinho eu sei, Sibeli. Na esfera federal tinha um projeto tramitando no Senado, do senador Magno Malta, que foi retirado recentemente para justamente fortalecer o projeto que tramita na Câmara dos Deputados. Então, ele retirando do Senado, ele deixou o foco da discussão federal na Câmara dos Deputados, onde deve tramitar nas comissões, sobretudo na CCJ, até ir ao plenário da Câmara e assim, aprovado no plenário, como a gente espera que seja, ele segue para o Senado e depois segue para a sanção presencial. Ainda está começando, até porque o debate é bastante robusto, há bastante pessoas contrárias ao projeto, então é preciso ter paciência e mais do que tudo, aproveitar a oportunidade para conscientizar as pessoas da importância desse projeto e mostrar que ao contrário do que alguns falam, ele não é inconstitucional. Em outras cidades, algumas cidades aqui da região, o projeto tramita ou mesmo já foi aprovado, como é o caso de Lorena. Em Lorena o projeto foi aprovado na Câmara dos Vereadores, seguiu para a sanção do prefeito, que infelizmente vetou o projeto, até porque por ser um projeto polêmico, muitas vezes os prefeitos ficam inseguros de executá-lo, e é até uma boa oportunidade para mostrar que não é necessário, ele é bom, é um projeto bom, é um projeto constitucional. E também em São José dos Campos, onde ele tramita, foi de autoria do vereador Lino Bispo. Ano passado ele esteve na pauta, infelizmente foi retirado, foi adiado para esse ano. A gente espera que, além dessas cidades da região, como já tramita e como já foi aplicado em algumas cidades do interior do Paraná, a gente possa ver esse projeto avançar em todo o Brasil. Dario. Oi. A gente olhando o projeto, o escopo do projeto é bem interessante, parece até bem
bem legal de ser aplicado nas escolas. O professor vai lá, ele não pode ficar fazendo proselitismo das suas ideias para os alunos, mas há muitas ideias contrárias à oposição a esse projeto nu e cru do jeito que ele está. Inclusive na Câmara de São José deu um quebra-quebra, literalmente ali no dia que foi, acho que, apresentado o projeto, é isso? Sim, houve uma marcha a favor do projeto em São José dos Campos, que ali o Movimento Brasil Livre foi recebido por sindicalistas pouco simpáticos ao projeto, que... Não gosto nem de imaginar essa situação. Sindicalista com o MBL. Não, foi terrível, né? E ele já tem uma indisposição com a gente, né? Não sei nem se é somente projeto. Então houve ali, de fato, uma agressão da parte deles. Depois teve a possível votação, a votação que não foi, né? Que foi adiado, aí foi mais tranquilo. Ok. Qual que é a sua opinião, Dario? Então, eu gostaria de abrir essa conversa, né, considerando que é uma discussão muito polarizada, né, ideologicamente, entre a direita e a esquerda, né. E assim, existe uma profundidade nesse distanciamento, né, ideológico, né. A esquerda, ela geralmente, né, se consolidou como ateia, né, materialista, né, dentro da teoria do Marx, né, de análise do mundo, da sociedade e de transformação dessa sociedade, né. E a direita tem um perfil, assim, no imaginário também mais conservador, né, tem essa questão religiosa que se preserva muito forte, né. Então são, assim, distâncias, né, de abismos, né. E o diálogo sempre foi um diálogo conflituoso, né. Eu não sou, né, desse espectro esquerdista, comunista, socialista, que se opõe ao Escola Sem Partido, né. A minha oposição, né, eu sou, né, da direita, né, eu sou liberal, né. A minha oposição é de que eu não acredito que exista algo sem partido, né. Então uma escola sem partido acaba sendo uma contradição em termos, né, porque a escola não pode deseducar. E quando ela se declara sem partido, né, ela traz implícita uma mensagem que desinforma, né, porque assim, o Estado em si, ele é formado dentro de um pilar, né, ideológico, né. No caso da República Brasileira, primeiro é uma república, né, que se contrapõe ao partido monarquista, né, então a nossa história evoluiu nesse aspecto. E depois é uma democracia, que se opõe a todos governos totalitários, né. Então, a escola brasileira, ela precisa promover, primeiro, a república, né, que as pessoas têm noções muito vagas sobre isso, e se a escola não apresentar, raramente terá a oportunidade de ter essas teses apresentadas em outros lugares, né, e a democracia também é muito frágil, né, porque é um processo de luta constante. Então, assim, eu não sou contra o projeto Escola Sem Partido, quando ele convida os pais a estarem presentes nas escolas, participarem e questionarem certos absurdos, né? Comparar Che Guevara com São Francisco de Assis é um absurdo porque São Francisco de Assis é uma imagem pacificadora da paz e o Che Guevara é um guerrilheiro, né? Propõe a guerra de guerrilhas, né? E teoriza sobre a Revolução Armada. Então é um absurdo já no próprio gesto, né? E uma criança, né, ali na escola, querendo aprender, confundir essas duas imagens, esses dois extremos, né, é muito nocivo, né? Então, assim, a minha oposição é com relação a que eu não acredito que exista algo sem partido, né? É bem legal você falar isso, porque realmente essas imagens dessas polarizações ficam no nosso imaginário. Quem é contra a escola sem partido é o pessoal da esquerda e quem é a favor é o pessoal da direita ou da extrema direita e no seu caso você perambula aí pelos dois lados, você é de um partido de direita, foi filiado a um partido de direita, ainda é filiado ao partido de direita. Sim, foi vereador pelo Democratas. Foi vereador pelo Democratas e é contra o movimento Escola Sem Partido. Posso dizer que é contra? Não, eu sou contra a nomenclatura, Escola Sem Partido, né? Porque, assim, considero incoerente, uma contradição entre termos, né? Mas eu sou a favor da presença dos pais na escola, né? Então, isso é necessário, né? E, de uma certa maneira, quem afastou os pais da escola foram os próprios professores e a própria gestão escolar, né? Que não tem paciência, né? Com a própria carência da comunidade. Muitas vezes a comunidade exige coisas
né, ela não é bem esclarecida para exigir, né, e você precisa de ter alguém disposto e preparado para absorver essas demandas e saber dialogar com a comunidade não esclarecida. Mas é função da escola esclarecer essa comunidade. Você como professor, você se sentiria tolhido dentro das normas do Escola Sem Partido? Não me sentiria tolhido, né? Porque a Escola Sem Partido é um projeto que faz uma observação muito séria e que eu concordo, né? A sala de aula é um espaço de poder, né? E esse espaço de poder, ele é desproporcional, porque você tem um professor maduro, né? Com uma formação acadêmica, né? E de preparo também, até psicológico, para induzir, né? E incutir na cabeça de uma pessoa imatura, né? De 12, geralmente a idade escolar, em que acaba sendo o público desses professores, que muitas vezes ou são mal intencionados, né? Mas isso é inconfessável, né? E que usou o instituto da escola, né, como meio de propaganda ideológica, né? E outras vezes, outros professores são desavisados, acabam indo nessa mesma barca, sendo influenciado por outros professores mais dedicados a essa propaganda, né? Uhum. A gente não acaba caindo numa linha muito tênue, porque, por exemplo, como pais, você vai acreditar naquilo que o seu filho fala. Você não estava ali dentro da sala de aula para conferir se houve realmente aquela doutrinação. E aquilo que o filho fala é uma interpretação daquilo que ele teve. Pode ser que a coisa não foi realmente daquele jeito. Pode ser que não teve uma intenção clara de se fazer prosélitos durante aquela declaração do professor. Pode ser que teve também, mas não fica fica frágil essa relação, porque eu vou ter que acreditar, lógico, como pai eu sempre vou acreditar no meu filho, mas o meu filho é uma criança, ele tem as suas interpretações de mundo, tem a sua interpretação ali do meio que ele está, com influência de outros amigos e tal, e a gente não acaba, de repente, caindo nesse risco de penalizar alguém que não era a intenção dele fazer um discurso, de repente, religioso, mas a gente vai sempre ter a nossa visão através dos alunos. Gostaria de falar, Thomas, você? Gostaria. Cibele, você tem razão em certo ponto. O Dario Burro também tem bastante razão no que ele diz respeito a que esse projeto fomenta a presença das famílias nas escolas. Porque é isso, o pai fica mais preocupado com o conteúdo que está sendo dado a seu filho. Sobretudo em escolas públicas, a gente percebe que muitas vezes esses pais estão distantes. Então, quando surge um projeto que quer suscitar essa discussão, trazer os pais, de certo modo, para que eles avaliem o que os seus filhos estão aprendendo na escola, é um aspecto bastante positivo. Nesse ponto que você citou, Cibele, muitas vezes o professor não está mal intencionado e realmente falar algo que para o aluno pode soar de forma inadequada, em grande parte isso acontece, porque voltando aos professores que têm um pensamento mais à esquerda, em geral eles acreditam que o que eles estão falando em sala de aula é uma educação, digamos, libertadora. Então, no aspecto ideológico dele, ele acredita que ele está dizendo coisas que são fatos e que ajudará o aluno a, de certo modo, se libertar daquelas crenças que, para aquele professor, seriam nocivas, e enquanto adquire novas crenças que, para o professor, seriam positivas. Então, em grande aspecto, esses professores, de fato, dão aula e falam desses conteúdos, de certo modo, enviesados ideologicamente, muitas vezes com a maior das boas intenções. No entanto, o que o projeto Escola Sem Partido quer preservar é que a educação familiar, ou seja, a educação que os pais decidem dar aos filhos, religiosa, moral, etc., ela possa ser preservada e não solapada pelos conselhos de um professor. Afinal, são inúmeros casos de alunos que muitas vezes professam uma fé cristã e chegam em casa relatando a seus pais que os professores falaram mal de determinada instituição religiosa ou outra. É claro que nós precisamos falar de história e falar de história de forma sincera, de forma verdadeira. Agora, no entanto, a gente não pode, e é isso que a gente quer preservar, mais uma vez, dar esse enviesamento de modo que a educação dos pais, a educação da família,
seja atingida, seja maculada. E acrescentando o que o Thomas está falando, né, a presença dos pais na escola é extremamente importante, porque acontece muitas vezes o professor ele se entusiasmar, né, no discurso ideológico, na propaganda de uma ideologia, né, e seja ela qual for, não só de esquerda, pode ser de direita também, conservadora também, né, e o conteúdo acadêmico em si acaba sendo desprezado e negligenciado, né. Então, muitas vezes o professor deixa de salientar o conteúdo da sua matéria, né. Eu sou da área de letras, né, então, olha a abrangência, você pode pegar um texto, né, e em vez de falar sobre gramática, né, sobre essas questões de retórica, de boa exposição, de argumento, você pode falar só do assunto, né, e com uma abordagem direcionada sobre tal assunto, porque o texto é totalmente possível de qualquer informação, de qualquer ideologia, né. Então, isso pode ser também no aspecto religioso também, né. Não sou contra nenhuma religião, mas você pode pegar casos de professores que são evangélicos e tentar, né, dizer que a interpretação, a maneira evangélica, né, seria a ideal, né, a melhor do que todas, né? Exceto se for uma escola privada confessional, né? Certo. Porque daí o pai já está dando essa autorização, né? O caso como existe, né? Escolas que são presbiterianas, então você já espera isso, né? A escola que são adventistas, você já espera isso. Inclusive até aquela discussão científica, né? Entre o criacionismo e a teoria da evolução, o darwinista e tal, né? São questões, assim, profundas, né? Mas aí, no ato da matrícula, o pai também já está fazendo essa opção. É diferente de uma escola pública do Estado, em que o pai não tem esse cuidado, muitas vezes não tem nem esse cuidado. Né? Porque a escola do Estado, ela atende preferencialmente, né, as periferias, né, que são ambientes fragilizados, né, de muita vulnerabilidade social. Então, os pais, eles também não têm esse preparo de questionar. Mas eles seriam educados pela escola se participassem da escola. Acredito que a associação de pais e mestres, né, é uma coisa que nunca funcionou e deveria funcionar. E a escola sem partido, ela, de uma certa maneira, ela reacende isso, ela incentiva a presença dos pais, né? A única coisa que eu sou contra a escola sem partido é o nome, sem partido, e a proposta de ser sem partido. Né? Então, o que eu acho que isso desinforma, né? Uma comunidade já desinformada. Né? Pelo que vocês estão falando aí, a escola sem partido, a ideologia, surgiu de grupos religiosos, então? Ou surgiu de algum... Eu não sei se surgiu de alguma associação de pais ou algum diretório político, mas está me parecendo que surgiu de um fundo religioso e provavelmente cristão. Em grande parte, né? Na verdade surgiu do idealizador Miguel Najib, procurador, e que, como eu descrevi, foi um conceito da comparação de um santo católico com um guerrilheiro comunista. E isso criou um incômodo para ele, e tem muito esse segmento de religioso se sentir atacado. Agora, tem um lado contrário também, como o vereador Burro falou, muitas vezes tem professores que uma coisa que talvez eu, como cristão, não vejo problema, mas pode ser inadequados para outro, que é fazer uma oração antes da aula. Alguns pais podem se sentirem atingidos sobre aquilo, porque eles pretendem dar outra educação para os filhos. Então, Escola Sem Partido também contempla essas pessoas. Ou seja, se há uma doutrinação, digamos assim, também de aspectos que não são assemelhados à esquerda, estes aspectos também têm que ser combatidos. Como, por exemplo, uma escola militar. Uma escola militar pode, eventualmente, falar sobre... positivamente sobre o período da ditadura militar, ou sobre aspectos econômicos, ou sobre, enfim, filosofias que são mais ligadas
ao ideário militar, que também podem, eventualmente, se são escolas públicas, seguir de confronto com a educação que os pais dão para as famílias. Ou mesmo demonizar o socialismo e o comunismo. Exatamente. Né? Ou mesmo demonizar, né? Porque, embora não concordemos com o socialismo e o comunismo, nós não podemos tirar a liberdade da pessoa acreditar nessa ideologia e defender essa ideologia. E de aprender sobre ela. De aprender sobre ela. Então, segundo o projeto Escola Sem Partido, o professor até pode falar sobre isso, desde que ele dê tempo igual para falar sobre a posição contrária a isso. Justamente, que ele fale dos dois aspectos, dos dois lados, apresente as duas formas e não apenas uma forma segmentada sobre determinado tema, de modo a incutir aquilo na cabeça da criança. Ou seja, falou sobre regime militar, vai dar um aspecto contrário e vai dar também, de certo modo, algum aspecto favorável, ou os temas em si. Né? Certo. O assunto de hoje é Escola Sem Partido. Eu nem queria dar intervalo aqui, porque eu tenho muito mais perguntas para vocês, mas a gente vai ter que parar um tempinho para vocês beberem uma água. Os prós e contras do projeto Escola Sem Partido, que tem provocado discussões acaloradas aqui, tanto em Jacareí, São José dos Campos, Vale do Paraíba e no Brasil. Essa reflexão tem um papel, vai refletir, nos fazer refletir a todos nós como pais, no papel dos educadores, no papel das escolas aqui da nossa cidade também. O TV Câmara Entrevista vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar debatendo esse tema. Voltamos em instantes.